Como o plano de curso abrange a extensão ou a totalidade daquele componente curricular, daquelas aulas que vamos ministrar, que vamos organizar em um determinado período, é interessante que nesse plano de curso, aí eu estou me referindo ao documento escrito, impresso, digitado, né, que a gente vai lá organizar, é importante que ele contenha alguns elementos. Eu destaquei aqui 10 elementos que eu acho importante para a gente organizar o nosso plano de curso, tá bom? O primeiro deles é a introdução. É quando você vai falar brevemente, fazer uma introdução do seu componente curricular, daquele de todo uma espécie de visão geral do que você vai apresentar, do que você pretende fazer com aquele componente curricular, tá certo? Um segundo elemento são os objetivos. Qual é o objetivo que a aula de música pretende ou a aula de música traz em sua proposta? Quais objetivos são esses? Tá bom? E aí, dividindo naquelas já conhecidas estruturas, objetivo geral, lá organizadozinho no parágrafo, resumindo o porquê, o motivo daquilo dali, e objetivos específicos que vão facilitar, vão conduzir a gente naquele processo ao longo de toda a extensão do curso, tá certo? Um outro elemento importantíssimo desse plano de curso, que deve constar no plano de curso, é a justificativa, tá bom? Porque, qual a razão de você estar apresentando, de você estar efetivando aquele componente curricular na educação básica. Outro elemento super importante, a fundamentação. Tá? Quais são as bases filosóficas, epistemológicas, que estão servindo de referência para você pensar aquilo que você vai aplicar, aquilo que você vai trabalhar, que, repito, como o plano de curso é um elemento do planejamento, lembre que um planejamento não é rígido. Tá? Ele pode se modificar e se alterar ao longo do processo por diversas questões, e aí cabe você voltar lá nesse plano de curso para refazer, ou repensar, ou reescrever essas bases, tá certo? No nosso caso aqui, toda a minha fala, as minhas concepções e ideias estão partindo de uma fundamentação, de uma base epistemológica, de uma base filosófica da pedagogia progressista, a pedagogia libertadora, tá certo? Que vai de encontro a uma proposta pedagógica neoliberal. Tá bom? Outro elemento do nosso plano de curso é o conteúdo. Quais são os conteúdos para a aula de música, para o componente curricular música, que você vai trabalhar ao longo de toda a extensão do curso, tá bom? Então, se esse curso dura um ano letivo, o plano de curso vai se referir ao ano letivo. Se essa sua aula de música que você vai ministrar é no semestre, em um trimestre, o seu plano de curso tem que abranger toda essa extensão, certo? Um outro elemento é o cronograma. Como você vai organizar esses conteúdos, essas atividades, essas apresentações, todos os elementos que compõem ou que comporão sua aula de música, sua prática pedagógica nesse componente curricular. Cronograma mesmo contendo datas, contendo períodos, de repente até organizado em uma planilha, em uma tabela para facilitar isso, sujeito, claro, a possíveis alterações nesse cronograma, nessas datas. Tá bom? Um outro elemento são os recursos didáticos. Esse daí também é um elemento super importante do nosso plano de curso, porque ali você vai descrever quais são os materiais, os instrumentos musicais, os equipamentos eletrônicos que você vai precisar. Quais são os materiais que você precisa para desempenhar a sua atividade. Que também, ao longo do processo, podem sofrer ajustes, modificações. O outro elemento que eu acho importante
e recomendo que tenha lá no seu plano de curso, é um tópico chamado de projetos. Tá? É sempre legal e enriquecedor na nossa prática pedagógica, principalmente na aula de música, criar mini projetos ou projetos que dialoguem com outros projetos existentes na própria unidade escolar. Tá? É claro que aí a gente vai entrar em uma questão que cabe também uma discussão, mas eu não vou me alongar aqui, que é o seguinte, aquela ideia de que a aula de música é apenas para você dar suporte às apresentações dos projetos que a escola já tem, ou a aula de música é um componente curricular que tem as seus próprios conteúdos, é um campo de conhecimento por si só e que pode, claro, dialogar com as apresentações que a escola porventura tenha, mas que tem os seus conteúdos próprios, tem o seu campo de conhecimento específico. Isso aí é uma outra discussão também que a gente pode fazer, mas é interessante ter esse tópico, projetos, dentro de um plano de curso. Tá? Que aí você cria um projeto, por exemplo, projeto Venha Sambar Comigo, ou o Meu Samba, para discutir um conteúdo que a gente vai falar, super importante, que é a nossa manifestação cultural musical do samba. Isso pode virar, pela sua extensão que o samba tem, suas várias ramificações, isso pode virar um projeto, tá? Que casa muito bem com a lógica das pedagogias ativas. Tá? A pedagogia de projeto é muito bem-vinda dentro do campo das pedagogias ativas, da lógica construtivista da educação musical e tudo mais. Um outro elemento que deve constar lá no seu plano de curso são anexos, onde você vai trazer material de suporte, partituras, letras de músicas, imagens, atividades ou qualquer outro material que possa ser utilizado durante a aula de música ao longo do percurso, tá bom? E por último, o 10º elemento seria as referências, né? Super importante isso, né? Quais são as obras literárias, os artigos, os escritos, os textos que ajudam você, te dão suporte na sua prática docente, na sua atividade diária, cotidiana, dentro da escola, na unidade escolar. E aí eu chamo a atenção que nesse campo das referências eu gosto sempre de trabalhar com 2 grupos, tá? Um grupo de obras que a gente e de escritos que a gente considera como mais que não pode faltar, né? Digamos assim, os canônicos, autores e obras que são tão bem referendadas e importantes para a prática da educação musical ou da aula de música que não deve faltar, e um outro grupo de referência, de material bibliográfico, que são as pesquisas atuais, os artigos, as publicações recentes, que são que vêm cotidianamente, quase que cotidianamente sendo trazidas nos eventos da área de música, tá? Aí a gente vai procurar as revistas, aí os anais, os congressos, os eventos científicos que estão abordando a educação musical, e eles são muitos, as dissertações de mestrado, as teses de doutorado, porque a gente vai se atualizando e tendo contato com as pesquisas mais recentes na área. Bom, vocês podem ver aqui ao lado que eu listei 10 pontos importantes que devem constar no nosso plano de curso, aproveitando que eu já estou fazendo uma conceituação do que é esse plano de curso, qual a sua diferença entre planejamento, e no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho do plano de aula, para a gente entender mais especificamente, e eu ainda quero chegar dentro dos elementos do plano de aula, eu quero chegar na parte de conteúdos e na parte metodológica que, ao meu ver, diante do meu cotidiano, é um elemento bastante requisitado e bastante importante de se aprofundar para a nossa aula de música.